Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Galhardcast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, meu parceiro, irmão, Guilherme Golias. Ele é empresário, músico e, além disso, ele desenvolveu uma metodologia através do piano fantástica que está mudando muitas vidas, principalmente vidas de crianças e adolescentes autistas, tá? Mas ele vai contar um pouquinho melhor sobre isso. Queria pedir para você, por favor, dá um like, segue a gente, curte, dá aquela força para nós no YouTube, no Instagram, para a gente conseguir fazer esse conteúdo bacana chegar em mais pessoas, tá bom? Tamo junto. Gui, muito obrigado por ter vindo, meu irmão. Te agradeço pelo convite, cara. Muito feliz de você estar aqui. Que honra. Honra é minha. Eu acompanho o seu trabalho, né? Eu acompanhei de perto, pude ver a transformação que ele faz. Então, um trabalho muito legal. Pô, queria te agradecer, João. A gente se conhece faz o quê? Uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos aí. Muita coisa mudou pra nós dois. Você agora é vereador aqui por Santana, que é um orgulho pra mim, que te conheço de outras épocas, e para a cidade também, que você é um cara ímpar, um exemplo de pessoa. Gosto muito de você como pessoa, como empresário que você Obrigado, é também. E acho que você vai agregar. Acho não, tenho certeza absoluta que você vai agregar demais aqui pro município. E, pô, poder estar sentado aqui hoje batendo um papo contigo é motivo de muita alegria. E com uma apresentação dessa, Imagina, já pode encerrar, pô, já acabou. Obrigado, cara, obrigado por tudo, pelas palavras. E eu queria que você se apresentasse, Claro. Contasse um pouquinho de você, da sua história, como que você se tornou o que você é hoje. João, tenho 34 anos, sou natural de São Paulo mesmo, lá da zona leste de São Paulo, nascido e criado lá por quase 28 anos. Vim morar aqui em Barueri depois que eu me casei. Eu também sou amiga, a Bru, minha esposa. Não sei pra onde eu olho, mas um beijo pra você, amor. Uma excelente profissional também. Não é porque é minha esposa, João, mas eu não conheço dentista melhor, cara. Já fui nela, me salvou, inclusive, depois eu conto essa história. Você sabe que, deixa eu contar isso pra você. Eu me apaixonei, quando eu conheci a Bruna, no terceiro dia, eu me apaixonei quando ela foi arrancar meu cinto. Eu senti o peso da mão que puxou ali de cima, eu falei, rapaz, foi a mulher da minha vida. Eu não vou cortar o raciocínio, mas só a Bruna me salvou um dia antes da viagem de Ano Novo, há uns 2 anos atrás. Eu lembro disso. Eu fui comer um pêssego, mordi o pêssego, quebrei meu pedaço do meu dente e ia pra viagem do Ano Novo sem um pedaço do dente. Eu falei, Bruna, me salva. Ela me salvou, cara. Que daria pra você tomar um drinkzinho com a boca fechada. Só no canudinho. Já ia passar. Mas ela me salvou. Eu me lembro. Mas é isso aí, Gui. Ixi, foi... a gente começou, acho que uns 7 anos atrás, a escrever essa metodologia na qual você se referiu, do piano, para pessoas neurodivergentes. A gente fala, hoje, lógico, a pauta é o autismo, é o assunto que mais está em voga hoje no país, mas tem muitas outras deficiências que a gente também consegue atuar, desde a síndrome de Down, paralisia cerebral, e também na reabilitação de pessoas que eventualmente sofreram algum tipo de AVC isquêmico. É claro que tem que ser avaliado, por isso que a gente sempre faz uma avaliação, uma pré-avaliação, para entender se o paciente possui os pré-requisitos para poder fazer parte dessa metodologia. Eu sempre costumo brincar que para se dirigir um carro, você precisa ter pré-requisitos. Você precisa saber como engata a primeira, soltar o freio de mão, entender o ponto da embreagem. E para fazer parte da nossa metodologia, que usa o piano como base, não é diferente. A gente precisa desses pré-requisitos. Então, nessa avaliação que nós fazemos, a gente avalia, é claro, são coisas muito específicas do método em si, mas se o paciente consegue reconhecer cores básicas, mesmo triviais, se ele reconhece padrões geométricos, quadrado, triângulo, um retângulo, consegue diferenciá-los. Eu sei que a maioria das pessoas talvez não tenha parado para perceber, mas as teclas do piano são retângulos. Brancos e pretos, né? Os brancos maiores e os pretos menores. Então, às vezes parece um pouco óbvio, mas para um paciente neurodivergente, nada é óbvio. Tudo tem que ser avaliado caso a caso. Se ele reconhece numerais simples, de 1 a 5, em ordem, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se ele é alfabetizado, tudo isso a gente faz uma ficha e entende como nós vamos ter que contornar as dificuldades que eventualmente o paciente tenha para poder inseri-lo no piano. Essa preparação não é feita externamente. Nós ofertamos essa preparação também apenas dentro desses tópicos. A gente alfabetiza a criança? Não. A gente prepara
a criança? Usando as notas musicais, que são sílabas simples. Dó, ré, mi, fá. Eu sei que eu estou conversando com você, talvez é um pouco difícil de visualizar isso, porque de fato é algo novo. Nós não temos nada parecido com isso. Até vou deixar algumas imagens, vídeos para vocês. Enquanto eu estou falando isso, acho que é legal, de repente. É legal a gente fazer essa rolando, edição. né? Ele não vai ajudar a gente, porque quando você me contou isso, eu lembro a primeira vez que você me contou, eu tentava visualizar, mas puta, não. Uma Aí interrogação. você me mostrou tudo. Eu falei, nossa, que legal, cara, Sim. que fantástico. Né? A transformação que isso causa. Sim. Esse é o foco, é chegar nesse momento de transformação. É para isso que a gente desenvolveu todo esse trabalho. Né? São mais de 400 exercícios envolvendo essas áreas de preparação, onde a gente, depois de analisado o perfil do aluno, a gente monta apostilas particulares para cada um desses alunos, para que eles possam ir fazendo esses exercícios durante a terapia, sempre com a família, um tutor presente, porque a instrução parental acontece naquele instante, então a família acompanha como deve ser feito esses exercícios, até porque, como eu sempre digo, eu falei isso com você várias vezes, o principal terapeuta da criança neurodivergente é o pai, a mãe e o tutor. Concordo. E o que não há lição de casa, o que não há repetição, não há margem para desenvolvimento. Se você vai numa sessão e você só ouve e não tem ação após aquela sessão, não tem nada implicado à sua rotina para repetição, você está perdendo tempo. A não ser, o único que eu falo é o médico, né? Que receita uma medicação que ela vai fazer essa repetição pelo médico, que você toma ela todos os dias, inclusive. Sim. Até a medicação precisa ser repetida, senão não tem efeito. É verdade. É um tratamento também. É um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. Né? Depois que a criança atinge esse nível mínimo que a gente diz, para que ela possa começar a ser introduzida ao piano de fato, aí sim a gente começa a ter essa parte mecânica realizada mesmo. Mas voltando um pouquinho para a gente entender como que você chegou nisso. Porque é algo que é realmente disruptivo, super bacana, super complexo. Tá, mas de onde veio isso, né? Como você começou a tocar piano? Como é que foi sua adolescência? Conta um pouco pra gente essa trajetória da adolescência para a vida adulta e como que você começou a trabalhar com o piano em si e música. Eu sou de uma família muito simples. Como eu te falei, lá da Zona Leste de São Paulo. Meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa. Tá, estrutura super comum aqui dentro do nosso país. Tudo muito batalhado, tudo muito difícil. Comecei a aprender, a dar meus primeiros passos, né? Trabalhando no balcão com meu pai, vendendo material de construção. Era muito novo, mas já aprendi a fazer um troco, a pegar um produto na gaveta, né? A me comunicar com pessoas diferentes. Eu era um menino, pô, sei lá, 11, 12 anos. Não me lembro na época quantos anos eu tinha, era bem novinho. Mas isso me ajudou bastante a criar esse relacionamento com as pessoas. Mas a música ela não era nem um cheiro na minha vida nessa época. Eu queria ser médico, cara. Não te conhecer você saber, eu queria ser médico. De certa maneira, a gente cuida das você pessoas. Cuida das pessoas, é. Só que de outra forma. De outra forma. Se eu ver sangue, não dá certo. Eu que vou precisar ser cuidado. Passo um pouco mal. Então, assim, meu sonho a princípio era ser médico. Tá. Sempre falei pra minha mãe, eu quero cuidar, quero ajudar. Mas a vida foi levando e a música veio bem mais tarde na minha vida mesmo. O piano em si, eu tava com 21 anos, eu trabalhava no banco vendendo seguro. Já fiz de tudo, cara. Desde vender CD pirata no viaduto Santa Efigênia, a curso de inglês na Wizard, tudo. Sei lá, não sei nem... Fez de tudo mesmo. Mas nada relacionado à música. Eu escutei uma música. Eu adoro videogame, né? Sou nerdão. Tá na cara, né? Nerdolaço. E eu tinha uma música de piano na introdução. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a tocar isso. Isso que você tinha quantos anos, mais ou menos? 20. 20 anos, você Já estava jogando videogame. Já. Que videogame que era? Era Final Fantasy o nome do jogo. Final Fantasy, sei, pô. Aqui, Final Fantasy. E a partitura é essa aqui, inclusive. Foi a primeira que eu li. Era do PS2. PS2, isso mesmo. A gente ficava sempre numa geração atrás, que era tudo muito caro, né? Quando lançava o 3, a gente comprava o 2. Legal. E aí, o PS2, jogando esse jogo, eu falei, preciso aprender a tocar. Aí eu baixei um piano digital, mas quando eu digo um piano digital, era um teclado de computador, QW, Shift, Barra, Espaço. Era ali que estavam as notas. E eu chegava do banco, alucinado para sentar no meu teclado de computador e começar a tentar arranhar alguma coisa. Aí peguei um piano infantil, literalmente, aqueles lá do Jingle Bells, do Let It Be, né? Depois eu fui conseguir, um colega me emprestou um teclado já maior, já com são as 5 oitavas, né, que a gente fala, 55 notas, se não me engano, 58.
Mas o piano ele foi vir já quase um ano depois. Você foi meio autodidata, então. Totalmente. Meio... Você ia atrás... Como que você ia aprendendo, então? Eu sempre tive uma concepção, né? Eu gostava de Charlie Brown, gosto até hoje, né? Ele brincava, né? Que o ser humano era meio cientista, o que não existe, nós inventa, né? E como eu não tinha acesso à metodologia, eu na minha cabeça pensava, pô, alguém já criou isso, eu só preciso aprender. Tá. Como eu vou aprender? Eu, sei lá, vou tentando juntar dados aqui, ver como é que eu consigo, sei lá, chegar num denominador comum. Eu não sabia muito bem o que eu fazia, mas o som era agradável, tava fazendo gol, tava tudo certo. Eu não me preocupava muito com os porquês, a princípio. Né? E eu sempre tive essa questão do foco muito grande. Consigo até hoje, gosto de fazer uma mesma coisa por muitas horas sem parar. Você tem um hiperfoco. Absurdo. Eu estudava 10 horas por dia. Caraca. 8, 9, 10. De domingo a domingo. É quase um superpoder, né? Mas com muita abdicação de tudo, assim. Eu nunca, assim, não me arrependo de nada. Por exemplo, quantos tinha colegas que estavam na noite, eu estava estudando. Eu nunca fui numa balada. Eu não bebo, enfim, não tem nada. Sempre foi. Nunca tirei férias. Até hoje. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Escala 7 por 0. Não parei. Até hoje. Então, assim, de lá pra cá veio esse autodidatismo, me preparei por conta, li a partitura muito mal, catava milho, né? Ali. Tentei uma bolsa no Colégio Souza Lima, no conservatório, consegui isso 1 ano e meio depois. Né? Tinha saído do banco, falei pro meu pai, pai, a gente não tinha condição de pagar um estudo, nem de comprar um instrumento. Eu comprei o instrumento de verdade, um piano digital, na Playtech. Olha, só nem existe mais a Playtech, cara. Pelo que eu ouvi dizer, ela não existe mais. Que é uma loja famosérrima lá como é que chama aquela rua de instrumentos musicais ali? Teodoro Sampaio. Na Teodoro Sampaio, Teodoro Sampaio. Verdade, tem muita coisa de música ali. E foi R$3.000, eu nunca me esqueço, foi o dinheiro da minha rescisão. Você saiu do banco e pegou. Comprei um piano digital Yamaha YDP Arius 141Y. Olha isso, lembro, tem a memória, cara. Foi um sonho assim. O Lennon tá rindo ali. Ainda lembro da denominação do piano. Eu morava naquele piano, cara. Aí, parece que você tinha uma conexão, não, né? Parece não, era um negócio assim. Eu me senti o romano e era a Medusa me olhando ali, sabe? Só que eu não virei pedra, né? Pelo menos acho que não, né? Eu ficava louco naquilo, cara. Te transformou, de certa maneira, ali foi... Tudo que eu aprendi, assim, eu sofria com depressão, desde menino, assim, uma insatisfação pessoal. O piano, ele me libertou, cara, das medicações, me libertou de tudo. Eu tomava remédio controlado, eu tinha muitas dificuldades em relação à minha personalidade. Tive muitos problemas quando jovem, assim. E, pô, eu não tomo, faz, sei lá, 15 anos que eu não tomo mais nada. Que legal você falar isso, né? Eu me conheci ali, eu me apresentei, sei lá, parece que eu fiz, não vou dizer pra você que eu fiz as pazes comigo, porque eu fui fazer as pazes comigo esse ano, mas me ajudou muito ali naquele início. E quando eu virei bolsista lá no Souza Lima, aí as peças começaram a se encaixar, porque todas as lacunas do aprendizado foram fazendo sentido pra mim. Em 1 ano e meio, lá como bolsista, a gente já fazia apresentações de música, e aí tinha uma orquestra no Souza Lima, e precisava de um pianista, a própria orquestra de violino, se eu não me engano, e precisava de um pianista para poder correpetir os naipes, né, o pessoal ensaiar. E eles pagavam um valor. E aí eu comecei, foi meu primeiro dinheiro com música, assim, mas era tipo 100 pila, 50 pila por semana. Não ganhava nada. Isso de carreira do músico é muito difícil, né? O começo, o meio, até o fim, muitas vezes é ingrato. É uma vida muito sofrida. É como esportista também, tudo ligado à cultura, esporte no Brasil é muito difícil. É uma roleta russa, como costumo dizer. Você vai começar o jogo, mas você não sabe como é que ele vai terminar, quando ele vai terminar, se vai terminar. Então é uma aposta. É uma aposta que você faz. E como é que, só fazendo, para não tirar seu raciocínio. Claro. Essa época, seus pais te apoiavam? Nunca. Meu pai falava assim, filho, a gente não tem dinheiro. E qual que é a fama do músico? Vamos falar a verdade? Sofrido, né? Sofrido e depois simpático, né? Sem condição financeira nenhuma. Vida muito difícil. É difícil. Aos olhos da sociedade, muitas vezes, entende-se que é uma pessoa que usa drogas, que tem uma vida paralela, enfim, que não é uma pessoa, às vezes... conectada com o que se entende por legal ou por bom, né? Por muitas vezes existe esse preconceito muito grande. Mas o que mais pegava meu pai era a questão financeira, né? Filho,
É aquela proteção do pai de falar, puta, você vai sofrer, meu, né? Foi. Eu sei como é. Não só o meu pai, acho que a família como um todo, porque meu pai queria que eu fosse advogado, que eu fosse engenheiro, que eu fosse médico, mesmo não podendo ofertar financeiramente isso, né? Eu estudei no estado, enfim, boa parte da minha vida, e sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas, mas eu entendi, assim, hoje eu tenho total tranquilidade em relação a isso, mas a gente brigava muito, de quase sair no tapa. Minha mãe tem que apartar, assim, é que eu quis muito, João, fazer o que eu faço. Você teve todas as barreiras para não seguir esse Dentro da caminho, minha casa, né? mas você seguiu, você foi firme, você foi com Consistente, sua 100%. convicção, seu coração e deu certo. Deu certo. Deu Às certo. vezes eu nem acredito, mas deu certo. Não sei nem como, cara, porque Que assim, legal. foi foi uma sucessão de coisas. Eu percebi com o tempo que tocar bem era o menor das coisas, era a última coisa que eu precisava. Era o menor dos pré-requisitos, né? Você tinha Quais que que ter um eram? networking forte. Network. Pessoa para te levar para os lugares. Você não precisa ser o melhor pianista. Você precisa estar com as pessoas certas que vão pagar pelo seu trabalho. Que você pode usar a música não necessariamente para ser só um músico de palco. Você pode ser um trilheiro, um cara que faz trilha, que faz jingle. Tem gente que vive muito bem disso. Muito bem mesmo. Você pode pegar um produtor famoso, o Dudu Borges, que acho que todo mundo conhece, produtor sertanejo aí. Moleque, sei lá, tem 40 anos. 40 anos, 41 anos. Super bem financeiramente, reconhecido, gosta de todo o prestígio que ele merece, óbvio, pelo que ele fez, mas é aquela coisa. Não necessariamente você precisa ser um músico de palco. Eu não sei qual era, não conheço o Dudu pessoalmente, não sei qual era a ideia dele, se de repente era ser músico, como eu tive também. Meu lance era ser compositor, João. Eu queria ser pianista solo. Eu brincava que eu queria ser o Luan Santana do piano, sabe assim? Mas nem existe nem existe essa, como é que eu posso dizer? Nem existe esse espaço aqui no Brasil. A gente não consome música dessa forma aqui. Lá fora, em países especialmente asiáticos, tem pianistas solo que são popstars, mesmo. Você tem na Europa Ian Tiersen, que são caras que fazem trilha aí. Você com certeza conhece música deles, mas talvez não conheça por nome. Mas se vai ouvir, você vai falar, ah, sei quem é, de piano solo. Mas essa era a minha vontade. Mas eu nunca cheguei nem perto disso. Foi mudando. Recebi um convite na época, quando era mais novo, né, fazendo esses recitais. Um convite não, né? Como é que eu posso dizer? Um ensejo de poder estudar fora, mas eu não conseguia me manter nem dentro, que dirá fora, né? Então só fez assim, né? E a ideia foi pelo ralo, né? Tive uma banda que foi um momento muito legal, conheci muita gente, trabalhei bastante, ganhei algum dinheiro com isso, mas assim, o que deu o mote financeiro que eu consegui unir as vendas, que foi o que eu fiz desde menino, vendendo em balcão e aprendendo com a arte da música em si, foi vendendo pianos. Você começou vendendo pianos? Eu fui dar um recital com uns 24 anos numa loja. Uma loja grande em São Paulo, chamada Arone Pianos. Tenho muita gratidão a eles, os donos, o Marcelo, o Armando, a Ângela, que me abriram as portas na época. E precisavam do vendedor. Terminado o recital, meu professor na época, o Miguel, falou: esse menino vende. Aí naquela minha cabeça, o que eu falei? Cara, vou entrar aqui pra ganhar um salário. Tinha uma comissão X que eu ganhava por venda. Só que, sei lá, a loja falava que vendia uma média, sei lá, 3, 4 pianos a cada 2 meses. E a gente mede o mundo pela nossa régua. Tinha piano lá de 300 mil, 400 mil, 500, 1 milhão. Eu falei, quem que é o louco que vai comprar isso? E, rapaz, e pior que tem muito, tinha uns loucos que tem muito compravam. louco que comprava. E eu comecei a vender muito. Eu cheguei a vender 11 pianos no mês, João. Nossa. E aí eu entrei Você lá pra foi ganhar... fora da curva, então. Sim, eu inventei uma outra forma de vender. Na época começou o WhatsApp, isso em 2014. Primeiro salário meu, eu comprei o melhor celular que tinha. Lembra o iPhone 5S? Aquele primeiro que você Lembro. desbloqueava com o dedinho, que era da Lembro, digital, não lembro. existia isso. O meu primeiro foi aquele 5, qual que era o 5C? 5C, Então, branco. o 5C branco. Eu comprei esse 5S, primeiro salário que eu tive, lembro, na época. Aí eu falei, pô, vou montar um estúdio portátil. Vou começar a gravar os pianos em alta qualidade, porque a maioria dos clientes não toca. Ou seja, quem vai definir o que ele vai comprar vai ser essa curadoria que eu vou fazer para ele. E se eu empodero o meu cliente, o poder de compra dele aumenta. Lógico. E automaticamente ele vai ficar seguro do que ele quer. Você tá dando uma consultoria para ele, né? De venda literal de uma coisa que ele não entende, mas ele quer entender, ele quer ter aquilo, mas ele não sabe o que é melhor, não entende de timbre, não entende de fabricação. Quem tem que entender disso, eu achava que era eu, o vendedor, né? Isso começou a dar muito certo.
Que legal, meu. Muito certo. E, obviamente, financeiramente ali, minha vida... Você ganhava um salário e a comissão. Pô, então, mas o salário, a comissão era, Era muito melhor que o salário. sei lá, eu não sei... Você não lembra mais ou menos a alíquota da comissão? Ah, eu lembro que eu entrei lá ganhando 2%, mas já logo aumentei pra 3%. E assim, sei lá, no mês você vendia 800 mil. Você entra lá pra ganhar 1,5 pau e ganhava 25 mil. Putz, Moleque. Em 2014 era 2014, 25. 25 mil é muito dinheiro, Era- cara. era- Hoje já é ainda muito é. dinheiro você ganhar Mas 25 pau por A mês. inflação comeu um pouco, mas Meu, é. na O época poder de compra caiu, mas porra, era muita grana. era muita Você tava grana. com o quê? 24 anos? 24 anos. Menino de 24 anos. Você imagina. Hoje seria o quê? Uns 40? Mais. Mais. Lógico. Ó, você tem vamos fazer a comparação. O carro popular na época custava 30, hoje custa 100. É. Tipo 3, era tipo É verdade. 80 pau é hoje. verdade. Hoje seria uns 80. Imagina um menino, cara. Entendeu? Um cara. Era. Um cara de 24 anos ganhando 80 mil reais. Porque eu unia com o quê? Com as aulas. Porque É. o que eu fazia? Eu fazia os clientes. Os clientes não tocava. Aí falou: você tem alguém que dá aula? Eu. Ah, era mais um produto Foi que aí você que já. começou. Porque eu nunca quis ser professor. Essa foi a virada. Foi. Essa foi a Entendeu? virada de chave. Aí que começou a brincadeira. Porque eu falei, pô, eu vou fazer mais um fixo, pô. Sair da loja, eu vou ganhar dinheiro. Porque eu podia também, obviamente, cobrar um valor mais elevado pela minha hora-aula. Porque eu tava lidando com um público a Total. mais. Você vendia, um piano de 400 mil reais. Você não vai deixar de me pagar, sei lá, R$ 1.000 por mês. Exato. Na época, R$ 1.000 por mês, uma aula por semana, você vai até... Mas era tudo na região também, o que não fosse, eu tinha como me deslocar. E aí você começava a fazer uns montantes maiores aí, financeiros, né? E juntava as férias, enfim. Pô, foi uma coisa que mudou minha vida. E aí meu pai começou a ficar contente, obviamente. Quem Nesse não? momento ele falou: filho. Mas você vê, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginei ser o Luan Santana e virei o João Apolinário do piano. Mas você vê que é muito louco, né? Eu, assim, a maioria, não importa a idade, não importa de onde veio, Sim, eu acho que quando a pessoa tem uma veia comercial sim, e ela é boa em fazer esse network, e em Sim. conhecer e se conectar às pessoas que vão abrir caminho para ela, cara, essa pessoa ela sobe muito rápido na vida, sabe? né? Então eu reparo muito nisso, nessa veia comercial que vem desde pequeno, mas é claro, é moldada, Sim, né? Moldada, e o network. Eu acho que o network ele te coloca em lugares, ele te dá oportunidades que absurdamente. não adianta. Você pode ser o melhor, é o que você falou, mas se você não conhecer as pessoas certas, você não vai chegar lá, Lugar nenhum. né? Não vai chegar em lugar nenhum. Inclusive, um desses clientes que virou meu aluno, que me desafiou a falar, pô, você tem uma aula tão legal, uma aula tão bacana. Eu tenho um amigo que tem um filho com deficiência. Você já tentou? E você Isso tinha lá quantos em anos? 2017, sei lá, 2018, não me lembro quando foi, mas eu devia ter uns 20, que foi minha primeira experiência, eu não tinha método, não tinha nada. Olha que legal, cara. Você já tem, eu acho que ela tem síndrome de Down. Você quer tentar? Eu falei, meu, mas como que eu vou fazer isso, Você cara? tava com uns 20... 27, talvez 27, não me lembro direito, mas talvez isso, uns 27, 28, 27 anos, 27 pra 28, talvez. Aí eu falei, bom, tô na chuva. A gente se conheceu mais ou menos... Depois eu tô com 34, pô. Ah, é Foi bem verdade. depois. Eu tava com uns Depois. 31. Quando você me conheceu, eu já tava com metodologia. Desculpa, já tava com metodologia formada. É verdade, Formatada verdade, verdade, verdade. Mas foi minha primeira experiência. Fui ler uns estudos pra, né, não chegar lá com uma mão atrás, outra na frente. Aí vi que tinha a pessoa com deficiência, ela tinha uma predisposição, pessoa com deficiência, no caso, com síndrome de Down, à sinestesia. O que é sinestesia? É você interpretar as coisas através das cores. Falei, bom, interpretar as coisas através das cores. O que me faz extrair a música do papel? Partitura. E se eu colorir a partitura, será que dá gol? Foi meu primeiro pensamento. Fiz uma partitura simples, só para tocar com a mão direita. Fui colorindo manualmente as notas. Falei, vou endereçar. O dó vai ser roxo, o ré vai ser vermelho. Sem nenhum tipo, mas você fez algum estudo, irmão? Estudo do que eu achava. Que é legal. O dó é roxo, é legal. Pá! Não vou mentir. O ré é vermelho, eu gosto do vermelho no ré. O mi é laranja, o fá é amarelo, o sol é verde. Pum, e coloquei, falei, vamos ver. Porque qual que é a dificuldade de ler a partitura, João? Vou te mostrar essas imagens também, para ficar mais claro. Você tem um pentagrama. Pentagrama é um conjunto com 5 linhas. Pá, 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 pá. E você vê que você deve ter visto uma partitura já. Tem um monte de bolinha ali no meio. Sim, sim, sim. E dependendo de onde ela tá diagramada ali, para cima ou para baixo, é a altura da nota. Dó, ré, mi. Quanto mais vai subindo e vai, quanto mais vai descendo, vai pro caminho inverso.
E é difícil você localizar, porque é um negócio pequenininho, você meio que vai contando, aqui é o sol, puta, deixa eu ver, essa aqui é o ré. Isso toma tempo, difícil para qualquer pessoa. Eu falo, e se eu conseguir mitigar essa dificuldade através da cor? Eu vou bater o olho na cor, eu não preciso ver aonde, sei lá, onde é que a nota tá posicionada. No primeiro dia, cara. Paciente, grau 3 de suporte, 18 anos. Grau 3 de suporte é o maior grau de suporte que você tem dentro do autismo. Mulher, que é mais raro ainda. Geralmente o autismo se dá no homem, não na mulher. E geralmente quando pega na mulher é mais pesado. Falei, rapaz do céu. Cheguei lá e ainda eu fui com síndrome de Down, cabeça. Cheguei lá, eu lembro que ela abriu a porta pra mim e fez assim, ó. E saiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tinha experiência nenhuma. Você não sabia nem como lidar Nada. com uma criança. Não, e eu descobri lá que ela era autista. Eu fui preparado Com pra síndrome de espectro Down. O pai também não. Não tinha conversado com o pai. Eu conversei um pouco com a mãe pelo WhatsApp, marcamos o dia. Caramba, meu. Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus. Foi um sábado, aquele sábado de manhã. Rapaz, ela tinha muita ecolalia, que a gente fala. Ecolalia vem até um pouco, né, da palavra eco mesmo. A criança repetir. Você fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Como você está? Como eu estou? Sabe? Sempre a pergunta repetindo. Você deve ter visto já, né? E eu falei, mas eu não tinha visto. Era a minha primeira vez mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, bicho? Fui tentando criar, né, criar um relacionamento instintivamente, viu, João? Também, muito mais instintivo. Ela tinha um piano em casa, nós sentamos, ela não sabia onde estavam as notas. Conseguimos tocando, né, bem forte, aquela coisa, mas assim, individualmente, fiz a partitura. Falei, olha, vamos fazer uma brincadeira? Tudo que você for ver roxo, que é roxo aqui, é o dó. E a gente vai tocar nessa ordem, fazer a sequência com a mão. Aí ela fez o dó, o ré, o mi. Eu falei, esse negócio aqui vai dar bom. Acho que você falou assim, eu acho que eu descobri um negócio interessante negócio que aqui. pode dar certo. Que legal, mano. Mas isso eu não tinha, assim, a menor noção. Se eu falar pra você que não me imaginei nada, bicho. Eu fui lá só pelo desafio que me foi proposto. Eu falei, será que eu vou conseguir? Eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Quando alguém me desafia alguma coisa, a quinta série bate, eu falo, rapaz, eu preciso conseguir. Eu entro no modo Mario Kart, né? Legal. Aquela coisa louca, né? E eu fui lá pelo desafio mesmo. E aí começou. Uma sessão, duas. Quando a gente foi ver, eu lembro quando foi o aniversário dela, ela tocou Parabéns Pra Você. Alguns meses depois, tipo 2, 3 meses depois, com as duas mãos. Fantástico. Foi uma emoção, a família inteira reunida na sala. Eu tenho isso em vídeo, deixa eu ver se eu acho. Te mando. Foi muito legal. Eu falei, eu acho que eu fiz um negócio. Mas assim, era tudo muito cru. Eu só tinha trabalhado uma pessoa. Dessa uma pessoa, todo mundo começou a... Meu, quem é esse moleque que é? Porque sempre uma pessoa que tem um filho com deficiência tem várias outras amizades com pessoas também com filhos com deficiência. É porque as pessoas elas se unem ali pra se apoiar também. Exato. Suporte. Exato. E aí, putz, começou aquele vulco-vulco. E aí começaram a me chamar, mas não só pessoas com autismo. Eu não tinha nem noção que era um nível de suporte. Eu nunca fui, João, assim, até não sei se é um defeito meu, mas é um pouco da minha personalidade. Eu nunca fui um cara muito atrelado a termos. Eu não me importo muito. Eu me importo com o que eu tenho que resolver o que tá na minha frente. Não importa se é 1, 2, 3, 5, 10, 20, eu preciso resolver aquilo. Não tô muito interessado em saber, se mudou o CID, era o F84. Eu não ligo. É ignorância? Tem que ser que seja. Mas eu vivo bem com ela dessa forma. Eu Sabe assim, entendo. o que eu quero Você dizer? tem uma missão e você vai achar, através de uma metodologia, como você vai fazer para entregar Preciso aquilo resolver. que você se compromete a Preciso entregar. resolver. Exatamente. É uma pessoa pragmática. Eu costumo dizer que Sim. eu gosto muito também de trabalhar com essa coisa do pragmatismo, né? Sim. Porque às vezes a gente vem já com uma receita de bolo pronta, cara, que foi ensinada, foi passada e parece que só essa funciona, e só essa. E a gente replica muitas vezes o erro, algo que não está dando certo tão bem, e acaba esquecendo que nós podemos inovar também, né, Gui? João, E ali se achou um método novo. somos pessoas. Se ninguém ousar, se eu ficar só me embasando pelo que existe, o que já existe, né, nada muda, nada verdade. acontece. Se eu tivesse ficado contente com o computador, eu não ia estar com isso aqui na mão. Eu não, né? A pessoa, no caso, quem desenvolveu, né? Você lembra? Tem aquele ditado, né? Ditado não, a história, né? O Bill Gates dizia que ele queria que um dia todo mundo pudesse ter um computador na mesa de casa. E o Steve Jobs dizia que ele queria que todo mundo tivesse um no seu bolso. Os dois conseguiram.
Os dois conseguiram, na verdade. Mas foi chamado de louco, insano, inviável, eu imagino, por muitos anos, por todo mundo que você possa imaginar. Você já foi chamado de louco? Eu sou até hoje. Me chamam de louco. Bicho, eu sempre falo assim, enquanto tem alguém cortando a lenha, sempre tem alguém apontando o dedo e falando pra você palavras que não são interessantes, duvidando de você. Hoje, lógico, eu falei, né, eu não perco a piada, pra não perder a piada, mas assim, no começo, lá atrás, nossa, fala, bicho, sabe, não tem como. Esse cara é É muito, maluco. muito alta a gama, porque o autismo, ele realmente ele não é, ele não é pragmático, como eu sou. O autismo, ele tem inúmeras variáveis, É. inúmeras comorbidades em níveis diferentes, que se manifestam de formas diferentes. Então, como é que você vai ter um produto? Não tem como. Então, a gente tá conseguindo, cara. Eu também falei a mesma coisa. A gente tá conseguindo trabalhar com o New Sport 1, 2, 3. Então, assim, ainda teve um. Eu tava reunido com um deputado estadual que ele falou: Cara, você fez o Windows do autismo e você não percebeu ainda. Você não percebeu ainda o que você fez. Já me arrepio. Ele falou assim: Não, olhando no fundo do meu olho. Ele falou: Você fez o Windows do autismo e você não percebeu o que você fez ainda. Lógico, não do autismo como um todo, mas da parte dessa terapia através da música. Você não percebeu o que você fez ainda, cara. Você não percebeu. Se um dia você vai cair sua ficha. Porque eu também não. De novo, eu não perco muito tempo com o que os outros pensam, ou com os títulos. Cara, eu quero resolver o negócio. Eu quero eu fico na sala até hoje. Eu adoro na clínica. O lugar que eu mais gosto de estar é na clínica. Que é ali que eu vejo se o negócio é bom mesmo ou não. Ali você tá no front, você tá sentindo a temperatura, você tá sabendo Tudo. se a metodologia tá funcionando, o que Tudo. precisa melhorar, Tudo. se os pais estão aderindo bem ao programa ou não estão, quanto Sim. tempo tá demorando para dar resultado. Exato. Você consegue ter toda a métrica ali em tempo real, né? Justo. Então, assim, a gente tinha sucesso, muito sucesso no particular. E a gente migrou pro SUS. Então, hoje a gente já tem atendimento via SUS. Por conta desse sucesso particular. E as mães começaram a falar, não tenho condições de pagar. Antes de a gente entrar nesse, Até me antecipei. nesse programa, porque é fantástico, mas você teve essa primeira experiência com essa menina de 18 anos, com certeza Larissa. a Larissa. Não me esqueço. Larissa, É a primeira. É Nexo vendo. Zero. se estiver assistindo, se for assistir, né, é muito bacana. E foi um grande desafio, e daí você então deu start para uma nova metodologia. Seria, digo nem só. Dá pra dizer que sim, um start de uma. Ali só ficaram alguns aspectos, de fato. Aí eu percebi que aquilo seria pouco pra poder englobar tudo. Foi o start. Foi. E aí, a partir daí, começaram então a te procurar mais, Sim. né? Tinha uma demanda, na verdade, muito grande, mas tem uma demanda que cresce muito, né? Dia após Muito, dia. muito, muito mesmo. E então essa demanda existe, e você trouxe um produto ali, né? Na verdade, você Sim. desenvolveu um produto, vamos Sim. dizer assim, né? Um serviço que conseguisse tratar diversas pessoas. E a partir desse momento, como é que foi, Gui? Você começou a atender, então, outras crianças atípicas com síndrome de Down ou qualquer outro tipo ali como é que a gente pode chamar? Como é que você gosta de chamar? A gente começou. Eu chamo pessoas com deficiência. Com deficiência geral. Neuroatípica, eu não romantizo. Você não sabe? romantiza Eu não nada, eu romantizo. percebo muito isso em você. Pé no chão. Pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência. Por isso que a gente está, inclusive, falando sobre isso. Existe uma diferença. Existe uma falta de eficiência em algum ponto. Não adianta ficar, ai, nossa, o lugar é onde eu quero, como eu quero. Não, não é bem assim. Você precisa de um atendimento diferenciado, uma visão diferenciada. Boa. Não vamos romantizar as coisas, Boa. sabe? E a partir disso, claro, várias outras pessoas queriam também testar. Os pais estavam curiosos, porque existe pouca oferta de coisas novas. Tem pouca oferta. Porque, olha, além de ter pouca oferta, às vezes a oferta que tem não é legal. Tá. Porque as pessoas acabam de novo, as pessoas não ousam. Tá. Elas não se permitem. Fica Elas nessa. são Sim, receita de bolo, né? é uma questão que me incomoda, assim. Sempre, todas as áreas têm os seus sultões. Na música, na advocacia, na medicina, Tem os na seus universidade, você tem os seus sultões. Qual a função do sultão? Sentar-se sobre o seu trono e ter seus súditos, né? O sultão, ele não quer ser visto de frente, ou pior, de cima.
né? Ele quer ver sempre ele ver de cima a situação. E esses caras, eles dificultam o avanço da sociedade. Porque não deixa de ser um negócio, gera dinheiro, gera um monte de coisa, né? Autoridade, que é tudo aquilo que o ser humano procura no final do dia muitas vezes, né? Autoridade, sucesso financeiro, reconhecimento. Então, quando você vem com alguma coisa que falando B e ele fala A, ele vai querer fazer o quê? Dizimar você. Ele não quer que você apareça. Por melhor que você seja. E esses sultões também estão presentes na área do autismo. Existem esses sultões no Lógico, autismo claro, também? Claro que tem. Todo lugar tem. As pessoas que têm uma forma de fazer e elas não admitem que se mude, porque vai falar o que você faz não tem validade. Ela nem conhece o que você faz, mas ela já quer te zoar. Ah, porque você é um cara assim, porque você não tem a especialização. Não, não tem. E daí? No final do dia, você quer um diploma pra pôr na sua parede ou teu filho apto a realizar atividades? Eu quero meu filho apto, eu não tô nem aí onde você estudou. Eu também. Eu penso igual. Eu não tô nem aí. É lógico, não dá pra gente generalizar, eu entendo, óbvio, né? A gente precisa ser preparado pra isso. Mas como que se prepara pra isso, João? Tem técnicas? Tem. Mas eu posso te dizer, mesmo com a experiência que eu tenho, tem vezes que eu dou uma peidada na tanga, desculpa o termo. Dou. Cara, é uma pluralidade de dificuldades ali na clínica, porque o livro é uma coisa, irmão. Isso que eu ia falar, assim, para quem tá assistindo, eu pude acompanhar vários casos que o Guilherme, a gente, sempre quando senta, ele compartilha para mostrar o desenvolvimento. Eu gosto de ver muito o desenvolvimento, né? Eu adoro ver o antes e depois, né? É Eu gostoso. tô fascinado. Então, quando você me mostra, cara, tem coisa que eu choro, eu me emociono, é muito bonito. Mas, realmente, ali você... Quando aquela criança chega, aquele adolescente chega, acho que a sensação que eu tenho, tá? É que você não sabe o que vai esperar e o desafio que você vai ter. Traduziu o dia a dia de quem trabalha com isso. Então, eu vejo as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso, é muito desafiador. É muito desafiador. Não é para qualquer um. Não. Né? Não é para qualquer um mesmo. Você precisa ter um preparo psicológico. Senão você adoece. Você adoece. Eu vejo todo o seu jeito para lidar. Meu, quando você põe fantasia, cara. Sabe? Você brinca, você chora junto. Sim. Cara, hoje mesmo eu tava vendo de manhã no Instagram eu não sei o nome dele, mas é um dentista. Super dentista, eu sei Super quem é. dentista. Conheço ele. Fantástico. Espírito Santo. Ele tava com uma menininha com síndrome de Down. E aí ele tava brincando com ela para ela não sentir dor, ou, né, quando ele colocasse ali aquele aparelhozinho na boca dela. E aí foi ela rindo, ela brincando, ela relaxou e ele conseguiu atender ela. E aí eu vi os comentários, todo mundo assim, será que você atende também uma criança de 40 anos, né, de 50 anos? E eu falei, cara, que profissional, né? Isso é um profissional de ponta. Animal. É animal, é animal. E eu vejo que você é nessa linha, cara. Eu acho tão bonito isso, né? E ali você deixa o seu ego de lado, deixa o Guilherme pessoa e você coloca o manto do Guilherme profissional. E é isso que eu vejo. E ó, não é luxo não. Eu já fui na sua sala, cara, não é luxo, não é um baita de numa clínica, não. Né? Não é. E você ali, com a sua habilidade, com o que você tem de melhor, você consegue mudar ali muitas vidas, né? É fantástico. Assim, obrigado. Nem pode, né? Que eu falo assim, a clínica tem que ser um lugar simples. A criança ela já não tem foco. Se você coloca muitos adornos na sala, a criança ela vai estar mais ligada no quadro do que em você. A sala precisa ter uma simplicidade de coisas, sempre precisa ter, né? E a gente tem que ter recursos, obviamente, para chamar a atenção, para tornar a terapia, a aula mais atraente. É o que eu falo, a gente não sabe o que esperar. Como funciona a aula? Vamos supor que chegou uma criança. Agora. Conta um caso prático pra gente. Ó, uma criança chega pra nós, qualquer criança. A primeira sessão é justamente aquela aplicação de teste que eu comentei contigo. Eu não sei o que eu vou esperar. Não sei. Se eu tô numa clínica, alguém provavelmente já fez essa curadoria do paciente para entender se ele tem perfil ou não. O que é ter perfil ou não? Às vezes até tem mães que ficam bravas, principalmente na administração pública, fala, mas você falou que o meu filho ele não tem comportamento para fazer, não tem perfil para... Falei, vamos lá. Para você ser, vou usar o exemplo de carro de novo, para você ser um piloto de Fórmula 1, você não começa na Fórmula 1.
Você primeiro tem a instrução básica, você pega um kart, você formula 1000, 1600, 2000, 3000. Você tem um processo até chegar lá. E para poder fazer o trabalho que a gente desempenha, também precisa ter, a criança ela precisa ter algum repertório mínimo. Tem criança que ela não consegue ainda ficar sentada, que ela não foi medicada. Isso é uma coisa que me enlouquece também. Me enlouquece muito. As famílias têm muito preconceito ainda em relação à medicação. Os médicos também às vezes dificultam demais a aplicação de medicação. Ai, que é o relatório daqui, relatório de lá. Fala, pô, você não tá vendo o paciente? Não é você que é o doutor? Você não tá vendo a criança? Ela não consegue ficar sentada um instante na sua frente. Preciso eu escrever isso pra você. Pô, sabe? Você não tá percebendo a angústia da criança, que ela não consegue ficar parada um instante. Ela não te ouve. Ela tá o tempo inteiro se mexendo. Você não percebe. Pô, nítido. 3 segundos você já vê isso. Eu preciso eu escrever isso pro senhor? Parar pra escrever? Sabe? Tem várias entraves aí dentro. Então você tem o preconceito com a medicação. É multidisciplinar no negócio. Precisa ser. A terapia precisa ser multidisciplinar. A gente é um braço. A gente sozinho dá resultado? Dá. Mas a gente junto dá muito mais. Legal. Acho que em tudo, né? A gente tudo. dá resultado sozinho, mas junto dá muito mais. Muito mais, né? Então, assim, primeiro passo é medicação. O paciente precisa ter comportamento de sessão. Que é o quê? Ficar sentado. Requisito básico. É louco isso. Você fala assim, mas criança, se você vai acompanhar um dia, ela não senta, João. Como que eu vou passar o quê? A criança autista, tá falando da criança autista específica, ela é hiperativa ou nem sempre? Então, em geral, sim. Em geral, Em geral, sim. Tem crianças que são mais reclusas, mas introspectivas, têm a dificuldade do comportamento, do convívio social. Mas a hiperatividade dela, às vezes, não é física, é mental. Então, ela tem a dificuldade de se concentrar. Mas ela está parada na minha pode ficar frente. parada, mas ao mesmo tempo ela está pensando em diversas coisas. Sim. Ou a tentar, sei lá, tô conversando com você, mas eu tô vendo, tá vendo? Que tem os formatos de losango aqui. Começa a olhar. Você viaja para outro lugar. E a medicação também ajuda nisso. Sim. Você vê que, assim, o primeiro passo, uma criança com a medicação adequada. Medicação adequada. Às vezes tem que fazer alguns testes com fármacos, combinações diferentes. Até ter uma estabilização do quadro. Estabilizou o quadro, aí a gente pode começar com a intervenção. Isso é muito legal que você está falando. E não acontece assim às vezes. Então seria o primeiro passo ir realmente em um médico. Isso. Estabilizar o quadro. Estabilizar o quadro. Comportamento de sessão. Primeira coisa. A química cerebral tem que ser ajustada, né? O autismo, ele tem, você tem deficiências químicas atuantes. Você precisa coalizar isso. Eu não vou entrar muito nessa seara para não falar besteira, mas eu lembro que existia até um excesso de dopamina, alguma coisa do tipo, não é, Gui? A depender do caso. Depende do caso. A depender do caso, assim. Eu também, como eu falei para você, eu não sou médico, mas por estar sempre dentro de clínicas, acompanhando e conversando com muitos colegas, a gente até brinca. Às vezes a gente já até sabe qual a medicação que o paciente precisa. Olha claro que que a gente legal. não receita, óbvio, mas por estar em convívio sempre, a gente até sabe mais ou menos o que é o combo farmaco que aquele paciente vai precisar e geralmente é mais ou menos parecido. Então, beleza, você está me dizendo que foi legal você tocar nesse assunto, então você está me dizendo que é muito interessante essa criança, esse adolescente, ele passar primeiro com o médico e depois iniciar, então, esse procedimento com você ou com outro profissional. Qualquer outro terapeuta. Qualquer outro terapeuta. E aí, a partir desse momento, chegou lá a criança. O que você faz de primeira com a criança? Claro, a gente tenta, é o que eu falo, tornar uma sessão divertida é papel do professor, do terapeuta. Né? Você ter essa leitura da pessoa que está ali na sua frente e como você vai interagir com ela. Entender quais são os gostos, entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela permite num primeiro instante ou não permite. Tem pessoas autistas que não gostam do toque no primeiro instante, não gostam, a gente respeita porque não tem confiança, mas ela vai precisar que eu preciso tocar as mãos dessa pessoa, não tem como. Então, assim, a gente vai impondo alguns desafios com o tempo, mas no primeiro instante eu não preciso fazer isso. Né? Já são muitas novidades ali num breve instante. E aí a gente já começa rapidamente, estou com a mãe, sempre com a mãe do lado. Eu não aplico sessão sem a família do lado. Isso é outro ponto interessante. Então, a família, mãe, pai, alguém sempre tem que estar junto da criança ou do adolescente. Quem é o principal terapeuta? Ou deveria ser o principal terapeuta do paciente com deficiência? Os pais, né? Você pode ter o caminhão de dinheiro que você quiser. Se você não participa
da rotina do seu filho, você terceiriza tudo, você tá fazendo errado. Isso que você está falando é muito interessante, Gui, porque eu pude conhecer algumas mães atípicas, né, da nossa cidade, Santana de Parnaíba, e gosto de conversar com elas. Sim. E eu vejo que existe uma dificuldade de amparo psicológico também muito forte para essas mães. Elas não estão preparadas muitas vezes para lidar com o filho autista, elas ficam nervosas, né? Muitas das vezes também, infelizmente, ocorre o abandono ali do Por parte do cônjuge, pai, principalmente sim, por parte do pai, né, que acaba largando, abandonando, isso é muito triste. sim. Mas eu vejo que esse amparo para a família é de extrema necessidade também. Porque é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, existe uma continuidade do tratamento. Ali você deu aquele atendimento, porém lá fora tem que haver uma continuação para ser efetivo, né, Gui? João, minha sessão tem 30 minutos. É só 30. São 20 minutos de preparação e 30 minutos de sessão prática. A Ah, gente tá. totaliza 50. Tá. Mas esses 20 a criança não está comigo em sala. Eu preciso preparar a sessão. Para ela entrar na sessão, eu não vou ficar pegando, mexendo, não. Você já chega ali chega pro baile. Já começa a partir do momento que você entra na minha sala. 30 minutos. 24 horas. 7 dias por semana. Qual é a representatividade disso na vida da criança? É uma sessão por semana? Poderiam ser mais, mas em geral a gente trabalha uma sessão por semana. Cara, é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. E mesmo assim, traz um baita resultado. Eu não tô brincando, depois vocês vão poder ver. Eu fico abismado. Agora eu tô abismado mesmo. 30 minutos 30 minutos. e você consegue fazer aquela mudança toda. Tudo. Caraca. Qual que é uma das partes que a gente está buscando, inclusive com as prefeituras? A gente já tem parceria de marcas, não vou citar nomes aqui, mas que a gente quer doar pianos digitais às famílias que estiverem dentro dos programas. Legal. Um piano digital de um teclado, algo para que ela possa estudar em casa. Que legal. Que legal. Né? Além de você trazer dignidade para essa família no sentido de falar, caramba, eu estou ganhando um instrumento do Estado, que não custa caro, ainda mais com as condições que a gente tem. Sim. E vamos supor, não precisa ser uma doação direta à família, pode ser um comodato, a pessoa que está dentro do programa. É verdade. A pessoa se desliga do programa, Devolve o piano o volta para o piano. Estado. Sim. Pronto. Então, assim, é um custo rotativo super interessante. A família se sente muito prestigiada, que nunca teria, talvez não, 90% dos casos não teria a condição de ter um instrumento em casa e tem essa oferta por parte do governo que a um custo baixo e com Perante o resultado, o retorno muito, muito grande. e que é um custo que não necessariamente precisa se repetir. Ah, a criança ficou 2 anos no programa, tá bom, devolve o instrumento agora. Legal, Gui. E a gente passa isso adiante. Entendeu? Então, assim, esses são 30 minutinhos, cara. Se a família não tá em sala, como que vai ter sequência? Porque lá, durante 30 minutos, acontecem várias situações. De resistência cognitiva, por parte da criança, pequenas crises, às vezes, comportamentos inadequados, e o pai vê como você contorna. Ele precisa ter esse conhecimento. Nos Estados Unidos não existe esse centro de atendimento igual tem aqui no Brasil. O atendimento é pro pai. Que é muito mais barato pro Estado. Eles moldam um pai. O grande terapeuta da casa é o pai. O cuidado é parental. Não tem isso. Centro de referência. Não existe isso. O pai passa por um treinamento, ele se adequa, a família se adequa para dar o tratamento adequado para essas crianças. Sim. Você torna um profissional mesmo, praticamente. Entendeu? Existem clínicas particulares, claro, mas eu digo assim, esse atendimento público, igual está se instaurando aqui no Brasil. Porque assim, por mais que a gente consiga, João, fazer atendimento público, a gente nunca vai conseguir dar conta da quantidade de pessoas. Isso que eu ia falar. Hoje, qual que é a proporção de diagnóstico de crianças atípicas? Cara, diagnóstico, hoje eles falam uma coisa entre 1 a cada 34 crianças nascidas é considerada autista. Só que aí eu também, de novo, eu tenho as minhas ressalvas em relação à forma como se diagnostica também. Esse diagnóstico, ele cresceu demais nos últimos anos, né? Em questão, assim, exponencial. Até o Donald Trump comentou num vídeo sobre isso, ele falou, a gente precisa descobrir por que tá aumentando tanto os casos, se é o diagnóstico que é falho, se é tela de computador, se é alimentação. Ele bateu muito na tecla da alimentação. Você, pessoalmente, Guilherme, por que você acha que tem esse número tão grande hoje de diagnósticos e por que está crescendo? Assim, vou tentar fazer uma resposta franca,
Franca, eu quero franca. Mas sem ser omisso também. Tá. O mundo que a gente vive hoje, depois da globalização, a introdução do celular à internet, você cria uma sociedade dispersa. Uma sociedade com baixa tolerância à apresentação de conteúdos complexos. Por onde você tira a base da sociedade? Pela cultura que ela consome. Qual que é a cultura popular hoje no Brasil? De música, de programas de televisão, de conteúdos online. Qual que é o nome do aplicativo, não, da função do aplicativo do YouTube que as crianças mais ficam hoje? Shorts. O que significa short? Curto. Porrada de dopamina. Só dopamina rápida. Canso de ver paciente. Celular antes da sessão. Nada que eu faça vai ser mais atraente do que aquilo. Nossa, é verdade. Eu posso vir do Teta, né? Antes de vir do Teta, acho que vai por alguns instantes, ela vai de Homem-Aranha, que às vezes De a gente Homem-Aranha, vai olhar, mas não vai durar mais do que um short. 20 segundos. Nossa, é verdade. Então, assim, essas crianças, elas ficam hoje introduzidas a essas telas dessa maneira compulsiva pela ausência dos pais. Vamos buscar, sem querer ser polêmico, vamos buscar como mudou a forma como a família se coloca. Antigamente, como era a estrutura da casa? O pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos. O salário do pai era suficiente para manter a família. Hoje o salário do pai não é mais suficiente para manter a estrutura familiar. E a mãe A também. mulher precisa trabalhar. Quem fica com os filhos? O celular. É terceirizado pro celular. Quantas vezes eu vi, Quem... em restaurantes, locais, os pais dando um tablet ali, um celular para a criança, né? Pensa comigo, uma família que tem uma condição melhor, ela pode pagar uma babá. Mas isso é uma realidade mínima dentro do nosso país. A maioria das pessoas, fica com alguém, um outro parente. Bicho, ninguém vai ter mais interesse no sucesso do seu filho do que você mesmo. Você pode contratar a melhor babá do mundo. Eu já tive acesso a muitos babás, eu não tenho filhos, mas de trabalhar filhos de pessoas que tinham babás. Eu cansei de ver a babá pouco se lascando para o que estava acontecendo, o pau torando em casa. Minha babá no celular também, inclusive. Nós somos vítimas também. Então, o que acontece? A gente tem uma sociedade dispersa, com baixa tolerância a dificuldades, em todos os sentidos. Uma sociedade que não está acostumada a coisas complexas, mais difíceis. João, começa a água bater na bunda conforme a idade vai chegando, a pessoa está depressiva, dislexa, com disgrafia às vezes, descalculia, não consegue calcular, não consegue escrever, não consegue falar, não teve o hábito, nunca apresentou um trabalho, tudo pelo computador, tudo digitado. Vai fazer um encontro com uma pessoa, ele é online primeiro, porque ela não consegue se sentir rejeitada. Então ela não se manifesta. Você entra no elevador com um jovem, ele olha na sua cara, na minha cara ele não olha, e eu procuro ele. Ele tá aqui, ó. Você entende que a sociedade ela mudou. A sociedade ela adoeceu nesse sentido. A tecnologia ela é muito boa. Só que tudo que não é usado da melhor forma possível, né, ela traz malefícios. Então quando você se diagnostica, né, o autismo tem que ser diagnosticado na infância. Mas tem pessoas que não foram diagnosticadas. E fica uma coisa meio confusa, porque já houve uma somatória de outras coisas. E o diagnóstico é clínico. Não é um exame de sangue que se faz, eu sou autista. Não tem isso. Por mais que tenha uma base genética, eu ainda não conheço esse exame, pelo menos. Posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, eu não conheço esse exame. Você já viu alguém, vamos no laboratório, sou autista, estou com o resultado. Ele é clínico. Ele é clínico. Então, assim, o médico é um ser humano que erra. Ainda mais hoje em dia, como eu falei pra você, os programas de formação só mais como eram antes, João. Você já viu alguém que não se forma? Difícil. Em nenhum lugar. Cara, você vai se formar. Você vai ter o mesmo diploma que eu. Só que você não vai ser o mesmo médico que eu sou. Só que você vai assinar. Tem paciente que vem com 4 laudos diferentes, cara. E aí? O que ele é? O que ele é? Então, assim, você percebe como tem uma ambiguidade na questão de gerar o que a pessoa é, né? E assim, às vezes, muita gente acaba, lógico, com todo respeito, tenho muitos pacientes, famílias que têm casos seríssimos, difíceis, e não tem nada a ver com essas pessoas. Mas sim, tem pessoas que, como qualquer ser humano, têm dificuldades, principalmente na fase, né, jovem adulto, de relacionamento, de frustração, e que acabam usando, às vezes, um diagnóstico, vai saber lá, né? Enfim,
um diagnóstico às vezes não tão assertivo, ou que, como eu falei pra você, que mudou um pouco a forma como as coisas acontecem. Desculpe, e coloca isso como uma muleta, uma bengala. Ah, pô, tô traumatizado, tô isso, tô aquilo. Também tô, cara. Chorei muito. Não quis sair de casa. Eu falei pra você, passei por vários problemas. Eu hoje, facilmente, se fizesse um teste, João, se fosse jovem na época, provavelmente me colocaria no espectro. Distanciamento social, dificuldade de socialização. Você entende como o momento nosso é diferente? Pode ser que sim? Pode. Tudo que você está me falando é muito, muito louco, né? Porque são vários temas ao mesmo tempo, é uma mudança da sociedade, a tecnologia ela avança numa velocidade muito, muito acelerada e eu acho que a gente não consegue se adaptar ao mesmo tempo, né? Agora vem mais a inteligência artificial, que é algo que pode ser fantástico, pode ser algo que pode também, brincando, atrofiar a inteligência ainda mais, né? Porque deixa a gente preguiçoso, né? Então é muito louco tudo que você está me falando. Eu não tenho uma resposta certa para dar, né? Eu acho que nem você, mas você levantou pontos que eu Pra acho refletir. muito importantes para a gente fazer uma reflexão. Eu acho pontos muito importantes, né? Realmente a maneira como hoje os pais lidam com os filhos, colocando a tecnologia muito próxima a eles, o conteúdo que eles consomem. Nossa, o conteúdo hoje é o que mais me assusta, Muito. porque realmente a gente está numa cultura muito perigosa. Eu estava falando de música, inclusive, eu conheci um músico muito bacana, né, um colega, e ele também tocava, ele era violinista, né? Sim. E que fantástico, né? Fantástico. Incrível. E assim, uma pessoa que tinha que andar de ônibus para lá e para cá, uma vida sofrida, né? E aí, não desmerecendo, né? Não é desmerecendo, vejam bem, eu não quero desmerecer outro estilo musical, né? Mas uma pessoa que tem uma cultura realmente que é tão bacana. Você viu que ele estudou, que ele tem toda uma linha de, né, de raciocínio. Sim. E aí vem um cara que fala só palavrão, xinga, faz apologia à droga, sexo, só besteira, e esse cara explode. Esse cara explode porque simplesmente a gente está consumindo muitas vezes porcaria. Em vez de a gente enaltecer aquele que está querendo gerar para a gente um conteúdo de qualidade, a gente consome o conteúdo porcaria. E isso frustra quem quer criar um conteúdo de qualidade, um músico que quer estudar, quer se profissionalizar. Eu vejo isso também, eu tive a oportunidade de viajar para alguns países e até fora, você vê esses músicos de rua, eles conseguem ganhar dinheiro. Consegue. Eles conseguem ganhar dinheiro. Mas já mudou também. Tá mudando também. Tá mudando. Mas você vê que aqui no Brasil É mil vezes. Aqui nunca é foi. inverso, né? Aqui nunca foi, né? Cara, parece que quanto mais besteira você fala no YouTube, mais besteira você fala no Instagram, mais besteira você fala na música, mais aquilo é consumido, né? E aí foram criadas essas pílulas de dopamina, de Reels de 15 segundos, todos esses aplicativos que, dá aquela porrada. E quando você vê, você consumiu 1 hora desse lixo, que você fica ali viciado em ver. E o que na verdade você consumiu? Nada. Nada. Quantas vezes eu me peguei chegando cansado do trabalho, depois de um dia cansado, eu comecei a entrar lá no Reels e Meu, quando eu vi, passou 1 hora, eu falei, meu Deus, eu perdi 1 hora da minha vida aqui. Dá um desespero, cara. Tá? Dá um desespero. E aí você que é adulto, Sim. que é um cara estudado, você se prende 1 hora nisso, nesse lixo, você imagina uma criança. Então é assustador, é uma pauta para a gente falar, Claro. é importante, Claro. né? E aí entra nessa outra pauta que eu vou me abster, porque realmente é mais técnica, dos diagnósticos. Que você já deixou muito claro dos porquês que a gente pode estar tendo tudo isso. Eu vi um outro dia um psiquiatra falando sobre isso, eu achei fantástico. Ele falou: olha, nós tivemos a era de que todo mundo tinha TDAH, todo mundo tinha bipolaridade, todo mundo tinha depressão, todo mundo tinha ansiedade. Isso. Eu fui um desses. Eu também. Eu fui um desses, tive um caso de ansiedade forte. Passou, graças a Deus. Mas assim, realmente é uma questão importante da gente se perguntar, né? Porque eu acho que a gente tem que moldar a sociedade, né, de uma maneira a entender os porquês daquilo que está sendo caracterizado como problema ou é uma dor.
Sim. Né? E não tampar o sol com a peneira. Eu detesto tampar o sol com a peneira. Eu detesto só dar... Toma o Bolsa Família e tá tudo resolvido. Vamos tampando aqui, vamos dar bolsa para aqui, bolsa para aqui. Essa aqui tá mais... Não é assim que funciona. Né? Porque senão a gente não vai curar a doença. Né? Na verdade, a gente só vai aumentar a doença e a sociedade vai ficando doentia. Então, realmente as questões que você trouxe são muito pertinentes. Cara, muito pertinentes. pensa comigo. A mídia, a comunidade... Porque, como eu falei pra você, os sultões, eles existem. Também na área cultural. E todo mundo parte da fragilidade do ser humano. Se passar aqui agora, não importa qual o seu gosto, sua preferência, uma mulher nua, você vai olhar, eu também... E se tivesse uma mulher na sala, eu olharia também. Porque parte da uma fragilidade do ser humano. Você não consegue não ver. Você não consegue não olhar. Você pode não desejar, você vai olhar. É o clickbait. Né? É o clickbait. Essas músicas, elas não estão desconstruindo um padrão para apresentar uma realidade melhor. Elas só estão destruindo o padrão mesmo. Não estão apontando em direção nenhuma. Ela só quer que você... Só quer a sua atenção. Ela só quer a sua atenção. Ela só quer... E ela consegue. Por quê? Porque ela vai numa fragilidade. Você vai lá no vídeo... Igual, eu parei totalmente com isso. Ah, você já viu aquela música? Não, não ouvi. Ah, mas ela... Não, toda vez que eu clico, o cara ganha algum centavo de real. E imagina se 20 milhões de pessoas forem só... Ah, deixa eu ver. Quanto que o cara ganhou com aquilo? Ou seja, você está apoiando o trabalho. Mesmo que seja de uma forma curiosa. Apenas. E isso reflete em tudo. Nos programas que passam na TV e são consumidos, nos canais. Eu tava conversando com o Lennon, né? E o Lennon falou assim, nossa, pô, por que você não faz mais vídeos de conteúdo, né? Político, geopolítica, economia? Eu falei, Lennon, eu já tentei fazer várias vezes. Eu adoro pegar, estudar e fazer. Só que o problema é que ninguém vê. Os últimos que eu fiz, ninguém vê, cara. E aí você faz um que é fuleiro, superficial, não que seja ruim, né? Porque a gente não... Você é que nem eu, a gente não consegue fazer coisa ruim, a gente se sente mal. Mas assim, um que seja superficial, todo mundo gosta. Porque as pessoas, elas não têm senso crítico. Elas não conseguem entender. Mas você não acha, Gui, que a gente... a gente tem que tentar começar a lutar contra isso, cara? Eu concordo. Só que se a gente chegar hoje aqui e começar a fazer um vídeo sobre aritmética aplicada, eu não seria essa pessoa, porque eu também não sabia. Não, eu não sei nada. Eu tô assim, só para dar um exemplo. Você ia se distanciar cada vez mais. O que eu acho que... Qual que é a forma inteligente de fazer isso? Você pega um assunto complexo e desmembra. Desmembra ele. Torna ele acessível, didático. Essa é a pessoa que vai conseguir tirar a pessoa da escuridão para a luz de alguma forma. Vai ser todo mundo? Não vai ser todo mundo. João, dificilmente você, vai ser... Nem almejo isso, tá? Mas assim, eu sei que a maioria das pessoas almeja o cara estouradaço na internet. Porque eu não falo aquilo que você quer ouvir. Exato. Porque eu não falo aquilo que você quer ouvir. Eu não bato palma. Eu não fico lambendo bola. E a gente não quer viralizar, né? A gente tava conversando. E nem sou dono da razão. Não, também não. Nem quero ser, pelo amor de Deus. Trabalho. Pelo amor de Deus. A gente tava conversando antes, né, Gui? E eu falei, Gui, esse podcast não tem um intuito, viu, pessoal? De viralizar, explodir. Eu não quero viver de podcast, não, tá? Não quero que isso vire o pod tal, não sei o quê, pelo amor de Deus. Aqui a gente quer criar um conteúdo bacana, que a gente questione, que a gente traga pessoas aqui, convidados, que realmente eles entregam e fazem um trabalho para a sociedade bacana, né? Nos façam pensar e criem novas ideias. Né? Então, esse é o intuito do podcast. Tá? Eu não quero viralizar, viver disso, não é nada disso, tá bom? Então, aproveitando, dá uma força aí, se inscreve no canal, né? Dá aquele like, tá? Que é muito importante para a gente conseguir trazer, né, mais convidados assim. E como o Gui falou, talvez a gente não consiga explodir e tal, e não é o intuito, mas que a gente consiga criar ali um grupo de pessoas, né, que façam esse movimento da gente voltar a buscar um conteúdo de qualidade, uma sociedade que realmente seja mais fortalecida e que ajude sim aqueles que precisam, né? Que sim busque de verdade aquela igualdade,
né? Que a igualdade ela só é realmente entregue quando você realmente pensa na mudança da raiz da sociedade e não simplesmente você entrega algo pronto, aquilo ali não resolve nada. Sim. Então é esse tipo de intuito do nosso podcast aqui. Cara, como eu falei pra você, a gente vive um momento muito difícil, muito desafiador para as pessoas que querem fazer algo. As pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não querem sair de casa, as pessoas não querem ter um convívio social. Elas se escondem atrás de uma tela do celular. Aqui ela é um deus. Xinga, fala, ofende, zoa, enfim, faz o que tem que fazer. Na sua frente é um gatinho. Não consegue nem te olhar no fundo dos olhos, né? Porque não está habituado a isso. A inteligência artificial para mim é uma resposta. Ninguém quer trabalhar, João. E tem atividades que ninguém mais quer desempenhar. A inteligência artificial ela acaba sendo um alívio, às vezes, para o empresário, para o cara que quer ainda fazer alguma coisa, conseguir ter um trabalho executado de maneira adequada a um baixo custo. Porque ninguém mais quer. Eu acho que tem coisas que a inteligência artificial veio para realmente transformar. Só que as pessoas elas não querem ir para o lado mais intelectual da coisa, muitas vezes também. Porque demanda esforço, demanda estudo, demanda abdicação. Ah, mas você fala isso porque você tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, então numa conta que eu não sabia qual era, cara. Nunca tive nada. Cara, eu só tinha 2 caminhos pra fazer. O certo ou, aliás, o errado ou o impossível. Só tinha 2 caminhos, João. O errado ou o impossível. Um é mutável, o outro não. Porque o errado, irmão, sempre vai terminar errado. Ele começa errado, ele continua errado, ele termina errado. Ele O impossível, fácil, mas ele é mais difícil, ele é o porque no óbvio. final ele dá errado. Ele é o óbvio, É. né? Agora, o impossível não. Um conjunto de ações que você tenha tem condição de tirar, né? A preposição in e deixar só o possível. Boa. Eu gosto muito disso. Tornar o impossível possível. Ah, mas é bonito, falar é lindo, é romântico, mas a vivência é dura. É. E é dura se falar, e não é pra todo mundo? Infelizmente não é, porque as pessoas não querem. O sol nasce pra mim, nasce pra você, nasce pro Leno, pra todo mundo. Você acha que eu não queria estar na praia? Você acha que com meus 18 anos eu não queria estar namorando? Eu queria estar, sei lá. Irmão, ou eu fazia a parada, ou eu ia estar, sei lá, por aí. Sabe Deus fazendo o quê? Com quem, entendeu? É. Isso a Piano House é só o início. A Piano House é Atipos. Atipos é atípico em grego. Né? É só o início. Ela é só o início. Isso, entrando nesse assunto, é exatamente o que eu ia te perguntar. Então, hoje você levou, né, essa metodologia para o SUS. Pro SUS. Está funcionando super bem. A gente vai deixar depois o Instagram. Fala o seu Instagram já, Gui. Guilherme é ali, né? Agora que eu tava olhando pra cima, mas aqui eu não tô aparecendo, é ali. É Guilherme Gulias, meu sobrenome. Guilherme Gulias. Gulias. Boa. Então, gente, segue o Gui lá, dá uma olhada porque ele faz um trabalho formidável. Vocês vão entender melhor, tá? Gui, então hoje você faz esse trabalho no SUS muito legal, né? Aqui em Barueri. Aqui em Barueri. Falo aqui em Barueri porque nós estamos agora aqui em Barueri, Sim. né? E Foi o primeiro espaço que a gente teve público, foi Barueri. Só que a gente já tem várias propostas para esse ano. Eu ia te Que perguntar. a gente atende vários municípios, não só em São Paulo, mas em outros estados também. Então é legal, se você também, tá? Aí mora em outra cidade e quer levar o Guilherme para sua cidade, pô, enche o saco do prefeito lá. Tem que falar assim. Pode, chama para uma reunião. Prefeito, né? Manda pro prefeito. Prefeitão, queria o Guilherme aqui. Olha que bacana essa metodologia. A gente contrata Você tem uma localmente. equipe, né? É uma equipe. Eu falo Guilherme, mas assim, é uma Já- empresa, é um empresário, gente. No começo foi só eu, por muito tempo. Era o homem de 1001 utilidades, funções, né? Que eu tive que aprender todas, desde edição de vídeo, enfim, tudo que você possa imaginar para que isso pudesse acontecer. Mas hoje, graças a Deus, a gente já goza de uma infraestrutura muito mais interessante, até pela demanda de trabalho que a gente tem. Mas a gente contrata localmente, uma coisa que eu gosto muito. Né? Por exemplo, você vai para um município, ou para Santana de Parnaíba, que é vizinho. Eu queria contratar alguém de Santana para operar. Dá oportunidade para alguém que trabalha com música, um musicoterapeuta ou um músico que tem um perfil muito interessante, já tem experiência eventualmente com uma pessoa com deficiência, porque a gente faz essa capacitação para que a pessoa possa usar a nossa metodologia. A gente gosta de contratar localmente. Pô, você está no município, o dinheiro volta para o município, a gente, enfim, paga muito acima do que acho que as pessoas possam até imaginar. Eu acho que a pessoa que ganha bem, ela pode ser cobrada mais ainda,
Eu também penso E é assim. feliz. E gente feliz não enche meu saco e trabalha direito, é a forma como eu gosto de pensar. Total, Gui, total. Entendeu? Eu acho que é isso. E assim, gente, eu conheço o Guilherme muito bem e eu sei o que move, o que realmente move ele é o propósito, né? Não é o dinheiro. Não, Mas a gente aqui nesse podcast não tem que ficar criando falsas. não. Tudo precisa de dinheiro. As pessoas precisam ganhar salário para trabalhar felizes, né? Sim. Tem família, e tem uma estrutura, tem logística. Sim. Então, Você tem assim, suas ambições pessoais que todo são mundo válidas, tem. ninguém tem que ter vergonha, não tem problema nenhum de falar de Nenhum dinheiro. problema. Nós vivemos num capitalismo, Justo. né? E Graças que a Deus. permaneça assim, exatamente. Então, seja quando tudo feito certinho, de maneira correta, né? Mas o Guilherme tem um programa fantástico, então vale muito a pena vocês conhecerem. Claro. E então fala pra gente, se você puder, tem algum projeto novo que você gostaria de É se pode falar? muito. Eu não vou falar a forma, que a forma a gente já tem mais ou menos, da mesma forma que a gente inovou com a Piano House e Atipus, com essa experiência da pré-alfabetização e pelo ver a ausência, a carência, que a maioria dos alunos não são alfabetizados. E eu posso dizer assim com firmeza, João, muitos não são alfabetizados por falta de uma metodologia adaptada. Não tem metodologia adaptada, funcional, pelo menos que eu conheça. Se tivesse, tá todo mundo aplicado e não tinha mais nenhum aluno nosso que não fosse alfabetizado. Porque, poxa, com a nossa incursão simples, eu vejo que tem crianças hoje que já conseguem unir, escreve o dó, escreve o ré, não escrevia nada, não entendia a conexão de junção de sons, com a pouca exposição que a gente tem. Fazendo isso de lição de casa, ela já começa a conseguir dar os seus primeiros passos. Eu quero e farei, já tenho uma ideia de algumas coisas. É claro, a Piano House ainda tem um longo caminho pela frente. E é um projeto que eu quero estar 100% agora, mas talvez aí, sei lá, daqui uns 5, 6, 7 anos, eu vou lançar um curso de alfabetização a pessoas com deficiência, do zero. A Do alfabetização zero. completa. Do zero. Do zero. Muito legal. Usando tecnologia. Mas Muito legal. tecnologia é que eu não posso falar, mas a gente já tem Não fala. Não fala porque É que a vontade é esse grande. podcast aqui ele vai ter que ter mais episódio. Não vai dar pra gente. Sim. Porque assim, você vê que a gente tem muito assunto para falar Pô. legal, né? A gente sempre, quando se encontra, são outros novos assuntos que a gente vai falando, vai debatendo. O mundo tá mudando muito rápido, irmão. Muito. Né? Então sempre também vai surgir esse assunto em especial. É um assunto que está em alta, as pessoas estão precisando de apoio, estão Então, querendo saber mais, né? Então a gente também tem que se atualizar, né? Eu falo que hoje as crianças e as famílias atípicas elas estão passando por um processo também onde a sociedade tem que se moldar para entendê-las, né? E aí entra tudo naquilo que a gente falou antes, né? Do diagnóstico e tal, mas o fato é que realmente quem tem diagnóstico, como a gente sabe que tem milhares, né? Eu conheci milhares de crianças, adolescentes, a gente precisa saber como apoiar, ouvir, escutar, claro. né? Como que eu vou receber uma criança autista no meu gabinete? Qual que vai ser a tratativa? A mãe, né? Normalmente a mãe tá abalada, né? Sempre. Como que eu vou conseguir apoiá-la, né? Quais projetos eu, como vereador, eu posso pensar em escrever, né? Para conseguir mudar essas vidas e ajudar essas pessoas. Então é uma coisa que eu fico me perguntando. Porque o vereador, na verdade, o que ele é? Ele é um resolvedor de problema, cara, da sociedade, tá? Amanhã cai um meteoro, né, em Santana de Parnaíba, cara, o vereador vai ter que fazer ali, então, uma sessão extraordinária para a gente pensar e dar ideias como que a gente vai conseguir resolver aquilo. A mesma coisa, né? Os casos de autismo estão aumentando. Gente, como que a gente vai, como legislativo, tratar disso? Quais Sim. soluções? Como que a gente pode ajudar? Então é muito do nosso trabalho também, do meu trabalho agora como vereador, que eu estou como vereador. Você tem acesso a secretários, a prefeitos, não só daqui, de outros lugares, porque vocês também compartilham ideias, projetos, né? Total. E assim, tem um ponto interessante, acho, né, que eu queria deixar sobre isso. Muito se fala das pessoas entenderem e conseguirem receber, né, as pessoas com autismo. Eu gosto de pensar de outra forma. Como que eu faço para inserir o autista na sociedade, sem que a sociedade precise parar para aceitar ele? Perfeito. Qual que é o Perfeito. processo?
que eu preciso fazer enquanto profissional? Você está buscando a solução, né? Exato. Se eu pensar em apresentar à sociedade, significa que eu estou absorvendo uma dificuldade, um problema, uma deficiência e pedindo apenas pela empatia das pessoas. E vamos falar a verdade, João? O mundo não é empático. As pessoas no fim do dia não são empáticas. É A verdade. maioria não é. 95%. E quando o calo apertar, todo mundo vai olhar pro seu próprio pé para não falar outra coisa. Então, assim, o que a gente precisa trazer para essas pessoas? Independência, desenvolvimento. Para essas famílias, a mãe que está desesperada, querendo como fazer, que não vem com manual, né? O que você precisa fazer? Prosperar essa mãe. Prosperar o quê? Falando financeiramente? Não tô falando em relação a isso. Prosperar intelectualmente. Como é tornar ela uma profissional de ponta. Ah, mas você vai dar uma faculdade? Não, não é isso. Nosso trabalho é observacional. É reação mediante o que acontece. Você tem que ter as cartas na hora certa para aplicação. Um comportamento inadequado que você deixa enraizar, você destrói às vezes uma criança. Uma criança é uma empresa, cara. E se você tem más atitudes dentro da sua empresa, chega uma hora que ela fale. Aí você chega pro profissional e fala: me ajuda. Cara, o que eu vou fazer agora? Nessa altura do campeonato, o que eu vou fazer? Muitas janelas já se fecharam. Muitas coisas já aconteceram. Como? Eu quero, também quero, pô. Como que eu vou fazer? Me explica. Alguém me explica. Eu não sei também. Então, vamos trabalhar antes. Não vamos deixar chegar nisso. Conversar com os pais. Entender que também, pai, se você hoje tem um filho, existe a chance sim dele nascer com deficiência também. Você tem que entender que sua vida vai mudar para sempre. Todo pai ele já abdica da vida. A mãe, principalmente, né? A mãe. Mas sabe abdicar o dobro. Dói. É fácil, não é? Você tem a rede de apoio, né? Algumas pessoas têm a rede de apoio, né? Mas entenda, existe esse risco. Existe esse risco, existe o custo. O custo. Não dá para só terceirizar o custo para o Estado, João. O Estado não tem condição de sustentar todo mundo. O Estado arrecada, o Estado não produz riqueza. Se tem mais gente recebendo dinheiro do que entregando dinheiro, como é que fica? Não tem como. Então tem que ter, fala assim para os novos que estão vindo agora. Se programe para ter seus filhos. Financeiramente, se programe para ter seus filhos. João, o maior sonho da minha vida é ser pai. Hoje eu posso ter um filho. Por que eu não tenho? Tempo. Porque ainda não é. Também. Porque ainda não é a hora. Eu preciso fazer mais. Eu quero estar num outro patamar. Fiz isso uma coisa comigo. Para eu poder falar, agora tá na hora. Agora eu posso. Ter essa segurança. Que é muito simples você ter um filho e falar, o Estado se vira. Porque muitas vezes é o que o Estado acaba fazendo, né? E não é correto. É o que você estava falando. Recebe a bolsa e cada filho que recebe uma bolsa. Não é essa a comunicação. Tem que ter um trabalho de ponta, de base, para se entender como que se constrói uma família. Quais são os pré-requisitos para se ter uma família constituída. É só querer? Não é só querer. Não. Querer não basta. Eu acho que eu reparo muito, eu pude vivenciar isso, sabe, Gui? Sim. Muitos anos como comerciante, a maioria das pessoas que a gente contrata, né, eu fui gerente de loja, eram meninas novas, né, 18, 17 e tal. É um perfil de vendedor, né, novo. Muitas dessas meninas já mães, né, às vezes de 2 filhos. Né? Então, é muito doido, mas é verdade. E é um ciclo que vai se repetindo. Elas normalmente têm esses filhos, elas têm que parar o estudo, né? Elas têm que trabalhar para sustentar meio período, pula etapas. O pai, infelizmente, é um vagabundo, não vou ficar poupando palavras, né? Abandona a mãe. Não faz o papel de homem. Não faz o papel de homem, né? E essa criança, grande período, fica com a avó, se não tiver avó, fica com uma vizinha. É uma sociedade que ela se molda disfuncional e aí você fica na mão do Estado. E aí vai ter cidade que vai dar um amparo muito bom, vai ter uma cidade que vai dar um amparo médio e outra que vai dar um amparo péssimo. Né? E aí você cria, então, blocos, né, totalmente disfuncionais. É muito complexo, é uma questão complexa, é uma questão de mudança da mentalidade. Eu acho que o governo tem que trabalhar muito a mudança de mentalidade para não precisar depois arcar com os custos. Justo. E eu vejo que falta isso porque ninguém quer botar o dedo nessa ferida.
Sim. né? Então, concordo 100% com você. Bom, estamos chegando ao fim aqui. O papo tá sensacional. vai até Poderíamos amanhã. continuar muito tempo, né? Acho que vai ter que ter uma parte 2, né? Mas eu queria que você deixasse, então, uma mensagem final para quem você quiser, como quiser. Pode ser para o mundo, para as pessoas que você conhece. Qualquer tipo de mensagem que você sinta no coração que você precisa falar agora. Você me pegou, cara. O que é a vida, né? O Abujanra. João, quando eu comecei esse trabalho, eu nunca imaginei que eu fosse parar aqui. Pessoas com deficiência. Era uma realidade muito distante. Na minha família não tem nenhuma pessoa com deficiência. E no meu bairro também não tinha muito. Não tinha tecnologia. A gente enxergava as coisas até onde a vista via, literalmente, né? Eu acredito muito em Deus e também no nosso suor. É o suor abençoado que eu falo, né? E o meu suor abençoado, ele é derramado em prol das pessoas com deficiência, das pessoas que precisam. Muitas vezes, por ser uma coisa nova, as pessoas limitaram a área de atuação por ego. Essas barreiras hoje elas já se quebraram. E eu perseverei e prosperei dentro disso. Só que eu sei que tem muitas pessoas que às vezes têm uma ideia muito interessante, algo muito bom para trazer para a sociedade, mas acabam se perdendo no meio do caminho justamente por essa posição da sociedade em relação ao novo. Então, sendo muito franco, se você tem um colega, ou se você é essa pessoa que está descontente com alguma área de atuação, seja ela qual for, biológica, exatas, enfim, humanas, não sei qual área, e você fala assim, ó, eu tenho uma proposição de algo novo. Se você é essa pessoa, persista. Tente validar o mais rápido aquilo que você tem. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às pessoas que ficam falando um monte de besteira. Porque no final do dia elas vão ser sempre uma pessoa que só vai falar besteira, não vai construir nada. Nada. E se você tem um amigo e que você fala assim, pô, o projeto do cara é legal, apoia. Você não precisa dar dinheiro. Você não precisa dar dinheiro. Às vezes você só dá o ombro pro cara que tá um pouco cansado. Uma sugestão que você tá vendo de fora. Porque esse cara hoje, ele é o louco. Mas amanhã ele pode ser o cara que desenvolveu um produto, uma coisa que transformará a sociedade. Talvez até um filho seu que vai precisar de alguma coisa que esse cara inventou, que morava na sua rua. Porque todos esses caras que hoje são grandes, algum dia eles só foram loucos. Não é verdade? Verdade. Então, assim, apoie os loucos. Porque às vezes desses potes podem nascer coisas muito interessantes. Destrone os sultões. O sultão ele só senta no trono para reinar. Ele não está muito preocupado com o que vem na sequência. Porque ele não quer, às vezes, que tenha sequência. Forte. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom, meu irmão. Muito obrigado. Sensacional. Tamo junto, Tamo tô com a mão junto. gelada do ar, rapaz. Obrigado por você ter Obrigado vindo. você. Foi uma honra te receber. Obrigado pelo papo. Taço. Muito legal. Se precisar. Aprendi muito contigo, como sempre aprendo. Nada. E tamo junto. Conta Pô, comigo. Você sabe também, disso. você sabe, cara. O que você precisar. Puta, você sabe, você tem meu telefone, meu endereço. Tamo junto. Tudo. Tamo junto, irmão. Sabe que você pode contar comigo, que você é um cara que eu admiro e respeito muito. E na política são poucas pessoas que eu posso dizer isso. Você sabe Obrigado. muito bem. Obrigado. É. É uma luta árdua. Muito suor. Muita fé. Eu gostei que você falou. É o suor Suor abençoado. abençoado. É isso aí. Vou começar a usar isso. Suor abençoado. Pessoal, muito obrigado, tá? Esse foi mais um Galhardcast. Não esquece então de seguir a gente, compartilhar, dar like e estamos juntos até o próximo podcast aí. Vamos nos falando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem para melhorar o nosso programa aqui, convidados que vocês gostariam também que a gente trouxesse para cá. É isso aí, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Tamo junto. Valeu, Gui. Obrigado, meu nóis. irmão. Obrigado Tamo mesmo, viu? junto. Muito legal.